Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de segunda-feira tem um título bem curioso: Experimentando o discernimento pelo Espírito Santo. Aqui, irmãos, está sendo tratado um experimento daquilo que não tinha sido provado antes. Paulo, quando escreve aos Efésios, nesse contexto aqui, ele endossa muito que eles aceitassem o senhorio do Espírito Santo, uma vez, como nós bem sabemos, que eles vieram de um mundo e de uma cultura totalmente contrária. Agora, Paulo inicia sua carta escrevendo com importância para que o Espírito Santo atue neles com mais força, com mais poder, de uma atuação mais íntima e direta. E nesse sentido aqui, isso me faz lembrar o que Deus prometeu, né, aos seus filhos em relação ao Espírito Santo. Lembra-se que Jesus falou assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Então o Espírito Santo é nos concedido como um dom gracioso. O próprio Pedro, falando sobre isso lá em Atos capítulo 2, verso 38, quando ele fala assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mais uma vez, a pessoa do Espírito Santo é concedida como um dom aqui. O próprio Pedro enfatiza isso na sua fala em Atos 2, verso 38. E de forma especial, quando nós nos atemos aqui esse texto de Efésios 1, 17 a 19, eu encontro aqui, irmãos, pelo menos 3 elementos no capítulo 1 e o verso 17 e 19, que são atributos do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo é o autor da sabedoria. É ele quem concede sabedoria. Quando ele fala nos dons espirituais, e especificamente em 1 Coríntios 12 e o verso 8, olha só que coisa interessante aqui. 1 Coríntios capítulo 12 e o verso 8 diz assim: a um o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios, e a outros o Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. Então, tanto que quer que seja, como conselhos sábios, como conhecimento especial, é a sabedoria que consiste no Espírito Santo que é concedida. Tiago chega a descrever, né? Se vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Só que a pessoa de Deus aqui é a pessoa do Espírito Santo, porque ele é o autor na distribuição dos dons. E o dom do conhecimento, o dom da sabedoria, é ele que fornece. E aqui, nesse momento, nós encontramos e entendemos com essa mesma expressão. Então, Paulo aos Efésios, ainda no capítulo 1 e o verso 17, o verso 18, né? 17, diz assim, peço que Deus, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento. Então ele pede sabedoria, entendimento, que em outras traduções fala da atribuição de revelação. Então o Espírito Santo ele dá sabedoria, revelação e iluminação. Iluminação é o que está aqui no verso 18. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de compreender. Sabe, irmãos, quem nos dá o discernimento, como está dizendo aqui, é o Espírito Santo. É unicamente o autor de tudo aquilo que nós podemos dizer que nos auxilia em nosso desenvolvimento e nossa caminhada rumo ao céu. Só Ele é que pode nos conceder essa dádiva. Então o Espírito Santo nos dá sabedoria, nos dá o dom da revelação e nos dá também a dádiva da iluminação. Isso nos parece a maneira como o Espírito Santo usou os profetas, né? Através da inspiração, revelação e iluminação. Foi assim que Deus usou os personagens da Bíblia, da qual escreveram ali. Pedro fala, né? Nenhuma profecia foi dada de particular elucidação, mas homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. E Paulo fala, né? Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então a inspiração veio através da pessoa do Espírito Santo, concedeu aos apóstolos, aos profetas, aqueles que são responsáveis por escrever a Bíblia. Aí aqui então encontramos o primeiro ponto. Paulo orou para que o Espírito Santo desse aos crentes compreensão especial a respeito de 3 aspectos, ou de 3 temas. Quais seriam eles? Primeiro, eu coloquei aqui o que está no verso 18. A esperança da vocação deles. Eles terem conhecimento de que eles foram chamados pelo Espírito Santo. Eles eram eleitos por Deus para aquela causa. Segundo ponto, a riqueza da glória de sua herança nos santos.
eles iriam compartilhar da mesma herança que os santos anteriores a ele também compartilharam. Então, o Espírito Santo dotou com essa condição. E o terceiro, a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. É curioso isso aqui, irmãos, porque especificamente essa grandeza, o poder que é concedido aos filhos de Deus, não são para todos. Mas o texto fala os que cremos, nós os que cremos. Isso está no verso 19 do capítulo 1. Aqui diz assim, ó. Também oro para que tenham a grandeza insuperável do poder de Deus, para conosco os que cremos. Então, essa dádiva não é concedida a qualquer pessoa, mas especificamente àqueles que creram. Sabe, se você quer ser dotado da grandeza do poder de Deus, reconheça e creia que Deus, de fato, é o doador e é o único que nos pode conceder sabedoria, discernimento e o único que nos pode fazer entender qual é a santa, boa e agradável vontade de Deus. É através dos atributos do Espírito Santo que nós conseguimos esse discernimento e podemos então experimentar o verdadeiro dom celestial. Aqui, irmãos, nós entendemos que essa dádiva não é concedida para todos, mas aqueles que deixaram com que o Espírito Santo desse início à sua vida e fizeram com que ele cresce em sua palavra. Aqui eu concluo dizendo o seguinte para você, o que está aqui na própria lição. Quando o apóstolo orou por discernimento sobre a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, imaginou o Espírito Santo trazendo nova compreensão da imensidão do poder de Deus e efetivando-o na experiência dele. Que essa seja a nossa experiência, que tenhamos o Espírito Santo como autor do nosso discernimento, como autor do nosso entendimento e nos ilumine cada dia para que saibamos discernir entre o que é certo e o que é errado, como o próprio João falou no capítulo 4, em sua carta, na primeira carta de João, né, para o Espírito Santo, ou seja, ele nos concede a dádiva de discernir os espíritos, o que é de fato o espírito da verdade e o espírito do erro. O Espírito Santo lhe dotará a esse benefício tão gracioso. Peça a ele que com certeza ele vai lhe conceder. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado por esta dádiva provinda do Espírito Santo. E nos ajuda, Senhor, a entendermos o discernimento do Senhor para com as decisões de nossa vida. Que possamos estar enquadrados nos teus planos e que nós continuemos a crer no Senhor sempre e para todo sempre. Dá-nos o teu perdão, permanece conosco e obrigado pela dádiva do Espírito Santo em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Até o próximo estudo. Até logo.